Graças a Deus que nos dá a oportunidade, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poder nesta noite fazer alusão às Sagradas Escrituras. Eu quero te dizer nesta noite que Deus está no controle da situação das nossas vidas. Jesus, quando ele peregrinou na face dessa terra, depois de haver feito discípulos, homens que das quais iriam, logo após a sua ascensão ao céu, serem os porta-vozes de Cristo na face da terra. Deus então ele vai através dos discípulos dar continuidade naquilo que Cristo os ensinou. A palavra de Deus nos ensina de que Jesus ele peregrinou nessa terra por 33 anos e meio praticamente, e mais precisamente aos 30 anos de idade, ele então, juntamente com uma comitiva de 12 homens, que eram seus discípulos, que estavam ali juntamente com ele para estarem realizando a vontade de Deus Pai. A vontade de Deus era de que tudo aquilo que sobreviria sobre o seu filho era para que a humanidade pudesse ter o resgate da sua alma. Nós que andávamos desgarrados, desarraigados, longe da promessa da salvação. Mas aprove a Deus enviar o seu único filho, pelo que a Bíblia diz que pelo que Deus também o exaltou, ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que através do nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, dos que estão na terra e daqueles que estão debaixo da terra. Haverá um dia, e esse dia já está registrado no calendário de Deus, aonde Deus trará justiça a este mundo. Trará justiça por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele veio e muitas pessoas, até nos dias em que nós estamos vivendo, elas negam a divindade de Cristo. Elas negam veementemente, elas não acreditam, acham que é apenas uma historinha que fora contada, que fora direcionada nas Sagradas Escrituras, mas não é. É um fato verídico. Verídico que tanto é que quando Jesus esteve aqui, ele fez alusão dizendo que existe separação daqueles que irão ir para o céu e daqueles que não irão. Jesus foi aquele que mais enfatizou, que mais pregou a respeito do inferno. E ele, por sua vez, sendo filho de Deus, ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos chegam ao arrependimento e que se entreguem ao seu Filho. Mas que antes de Jesus vir a esta terra, Jesus ele já usava dos seus servos, dos seus profetas, daqueles pelas quais tinham uma vida totalmente separada para servir ao seu Pai, Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou,
que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ordem essa dada a um homem conhecido como Elias o Tisbita. A palavra de Deus ensina de que Deus então vai aproximar-se dele e vai dar uma palavra a Elias o Tisbita, que ele deveria aproximar-se de um rei. Esse rei, naquela época, era o rei Acabe. Rei Acabe este que tinha uma vida totalmente desregrada diante de Deus. Vivia uma vida de pecados e fazia com que a nação de Israel cometesse os seus pecados logo após ele. Pelo que diz as Sagradas Escrituras que não querendo Deus que a nação continuasse daquela maneira, porque eles estavam se afastando de Deus diante dos seus pecados que ambos cometiam diariamente, Deus então vai usar de misericórdia enviando até eles um profeta. Profeta esse conhecido como Elias o Tisbita. Elias ele chega diante de Acabe, como do nada ele lança uma voz, ele solta a sua voz com uma palavra profética dizendo para ele que durante 3 anos e meio não haveria chuva e nem orvalho sobre a face da terra. Imagine eu como um ser humano, se alguém chegasse até mim dizendo que Deus haveria de cerrar os céus e não haveria chuva durante 3 anos e 6 meses, e isso aqui é só para quem acredita e crê. Porque se fossem pessoas naturais, não iria compreender, mas aqueles que viviam segundo o regime de Deus naquela época, que era a teocracia, aonde Deus governava a sua nação, aonde Deus usava de juízes, profetas, de sacerdotes e de reis. Logo após a teocracia entrou o regime monárquico. Mas Deus ele usava então dessas 3 características: sacerdotes, profetas e juízes. Eles vinham com a autoridade de Deus e pronunciavam aquilo que Deus queria que o povo fizesse. A função de um profeta era de pegar aquilo que Deus queria lá de cima e mandar para baixo para os seus filhos. A atividade de um sacerdote era de pegar aquilo que a pessoa trazia para Deus e lançá-la para Deus. A de um juiz era de julgar as causas mais adversas que existia entre eles, era se colocada perante um juiz. Mas nesse caso aqui, Deus vai usar de um profeta. E ele então vai dizer para ele que durante 3 anos e 6 meses não vai chover sobre a face da terra. Imagino eu que até Acabe pode até mesmo ter debochado de Elias, não acreditando naquilo que ele estava falando. E aprova então a Deus, depois dele lançar essa palavra, diz as Sagradas assim: e depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, ou seja, Deus depois vai falar com Elias o Tisbita e vai dizer para ele: retira-te daqui, vai para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que tu vai beber do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Primeiro Deus vai mandar ele trazer uma palavra de juízo para o rei de Israel.
Mas como Deus ele tem uma forma protetiva para os seus escolhidos, logo os versículos que se sucedem, Deus ele vai dizer para Elias: agora, Elias, retira-te daqui, vá até o Querite, o ribeiro de Querite, e fique lá. E há de ser que você vai beber da água do Querite, e eu vou ordenar, eu já ordenei aos corvos que lhe tragam alimento. E a palavra então de Deus diz que ali esteve Elias diante do ribeiro de Querite. Existem momentos na minha e na sua vida que Deus ele vai nos proporcionar e fazer com que nós saiamos de cena. Ou seja, Deus vai falar para nós nos escondermos, fugirmos de algumas situações que poderão vir sobre as nossas vidas. Mas o segredo está em ouvir a voz de Deus e saber o propósito pela qual Deus quer que nós saiamos do meio da onde a outra hora nós queríamos estar. Eu sei que pode causar uma confusão dentro da nossa mente, mas Deus ele age desta forma. Tanto é que é Deus que ele age dessa forma, é de que quando você se esconde nos ribeiros que Deus faz com que você vá até eles, Deus ele não vai deixar faltar a água e muito menos o alimento para você. Ou seja, você pode até não estar aonde você queria estar. Talvez você foi fazer como Elias, lançar algum tipo de benefício, trazer uma palavra de repreensão a alguém, e essa palavra soou de um modo ao contrário e houve toda uma repercussão. Pelo que Deus então fez com que você fosse juntamente até o ribeiro de Querite. Como eu já te disse para você, se Deus permitiu você entrar em algumas dificuldades da sua vida, sabendo você que você estava debaixo da vontade permissiva de Deus, eu quero te dizer para que você possa entender que Deus tem um propósito nesta relação contigo. Agora estava Elias diante do ribeiro, escondido de Acabe. E Deus então diz à Sagrada que ele mandou os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e Elias bebia do ribeiro. Talvez você se encontra como Elias. Depois de ter profetizado aquilo que Deus colocou no seu coração para alguém que está totalmente desconcertado da presença de Deus, Deus agora manda você se esconder, isolar-se, fugir. Parece até loucura, mas não é. É que Deus ele tem algo para as nossas vidas. E quando Deus tem um propósito, ele não vai deixar com que aqueles que querem ver a nossa ruína se aproximar de nós. Deus sempre irá nos guardar em todas as situações, por mais adversa que seja. Deus sempre terá um esconderijo para mim e para você. O ribeiro de Querite, ele é transitório.
Ele não significa que você estará aí escondido pelo resto da sua vida, não. É apenas um pequeno espaço de tempo. E não se preocupe de estar ali. Por quê? Porque aquilo que é necessário para a tua suprição não vai faltar na sua mesa. Deus, ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes para que a palavra dele venha ser, de fato, reconhecida na tua vida. Então a Bíblia diz assim: e sucedeu que passando dias o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. O próprio Elias profetizou: durante 3 anos e meio não haverá chuva. E se não há chuva, não há como correr as águas nos rios. Talvez você profetizou para alguém e alguém levou as coisas por um outro determinado local, por uma direção diferente daquilo que você queria transmitir. Porque as pessoas, em sua maioria das vezes, elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir aquilo que Deus tem para falar com ela. Eu fiz um post hoje mesmo dizendo que os cristãos, eles não propagam as palavras, eles não compartilham, não compactuam de uma mensagem bíblica sua para que outros possam ouvir a mensagem de Deus, mas eles estão aí totalmente compactuados e compactando com coisas do mundo que deveriam afastar-se porque são cristãos. Ah, irmão Rodrigo, então eu devo me afastar de todas as coisas deste mundo? Não. Você não deve se afastar. Você é luz e sal. A luz, ela traz claridade aonde há escuridão. O sal, ele dá o paladar. Ele faz com que sentimos o gosto melhor de uma comida quando ela é bem saborosa. E a palavra de Deus nos ensina de que a água acabou. E quando a água acaba, novamente veio a palavra do Senhor para Elias, dizendo assim: levanta-te agora, Elias, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, parece até brincadeira, mas não é. Deus envia ele para profetizar contra Acabe. Deus manda ele fugir e se esconder no ribeiro de Querite. Ele bebe da água, a água seca. Os corvos estavam direcionados por Deus para levar pão e carne de dia e de noite para que ele pudesse se alimentar. Mas secando-se a água, agora Deus dá um novo direcionamento para Elias, que ele deveria sair dali e ir para Sarepta, que é de Sidom. E Deus vai dizer para ele: lá eu ordenei já para que uma viúva te sustente. Nesses dias, nessa época aqui, uma mulher viúva, ela que deveria ser sustentada. Lá no livro de Tiago diz que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e amparar as viúvas nas suas necessidades. Pelo que as mulheres que naqueles dias elas eram viúvas, elas recebiam ajuda para sua sobrevivência. Por isso que quando nós lemos lá no Novo Testamento, Jesus,
entrando na cidade de Naim. E quando Jesus, com os seus discípulos e uma multidão de pessoas está para entrar na cidade de Naim, de dentro da cidade de Naim está saindo uma mulher viúva. Sendo viúva, ela tinha um filho. E esse filho poderia lhe dar o sustento, a continuidade do nome do falecido, do seu pai, e consequentemente seria ele o provedor da casa. Só que aprouve que este menino ele veio a óbito assim como seu pai. Essa mulher agora estava passando não apenas por uma cicatriz. Imagine você algo que abriram em você, que já foi remendado, tendo que ser aberto outra vez. Essa mulher já havia enterrado seu marido. Agora, por ocasião da situação, ela estava saindo da cidade de Naim, levando consigo o seu único filho. E sendo então que eles, juntamente com as pessoas que estavam reunidas, talvez os vizinhos, juntamente levando o menino para que o menino pudesse ser sepultado, de repente veio a vida de encontro com a morte. Jesus, ele veio de encontro com aquele culto fúnebre. E quando Jesus ele para diante, a Bíblia diz que Jesus ele vai colocar a mão no esquife e vai ordenar que a vida volte ao menino. E aquele menino então ele vai ressuscitar. Por quê? Porque quando Jesus ele olha para aquele cortejo, ele simplesmente não vai observar mais um que estava indo sendo enterrado, não. Jesus, ele, quando ele olha aquele cortejo, ele vê por detrás daquele cortejo uma viúva. Uma viúva que já havia passado pelo mesmo propósito de enterrar o seu marido há muito pouco tempo. E agora, aquele que poderia lhe dar a ajuda, trazer o sustento para a sua casa, estava indo ser enterrado. Jesus é aquele que ressuscita os nossos sonhos. Jesus então mandou que o menino levantasse e ele ressuscitou, devolvendo à viúva de Naim a esperança, devolvendo a ela a dignidade de poder estar entre a sociedade, não tendo ela mais privações para passar, porque tendo ela um filho homem, seria ele agora o provedor da sua casa. Então eu quero te dizer para você, assim como eu, que tem passado por um momento de dificuldade, as dificuldades elas sobrevirão sobre as nossas vidas. E elas servem para nos ensinar de fato quem de fato são aqueles que estão ao nosso redor. É no momento de dificuldade que você seleciona quem de fato são os teus amigos. Porque ter amigo enquanto você está em uma mesa, rodeado, aonde você é aquele que banca, é aquele que ajuda, é aquele que é ovacionado pelos seus amigos, é muito fácil. Mas eu quero ver continuar sendo amigo quando você estiver em um leito de um hospital. Quando você estiver passando por um tipo de enfermidade. Quando você estiver passando por algum tipo de necessidade, seja ela qual for. Quando você estiver precisando de um aconselhamento amigo, de um ombro amigo, de uma pessoa para desabafar, sabe? Pessoas que você pode contar e que ela não será uma pessoa que irá espalhar o que você está tentando colocar para fora. Porque existe muito isso.
Nós confundimos, em sua maioria das vezes, com alguns tipos de pessoas. Pessoas essas que nós depositamos a total confiança, acreditando de que poderão essas pessoas estarem juntamente conosco em todos os momentos da nossa vida, e nós nos deparamos com a situação adversa. Quando nós damos conta, essas pessoas desaparecem, essas pessoas somem, e nós não conseguimos mais encontrar guarida. E começamos então a suplicar a Deus, pedir para que Deus comece a trabalhar. Era o que estava acontecendo na vida de Elias, o tisbita. Depois dele profetizar contra Acabe, Deus mandou ele retirar e esconder-se junto ao ribeiro de Querite, que ali ele haveria de beber da água, e Deus haveria de enviar corvos, que lhe trazeriam pão e carne na parte da manhã e na parte da noite, demonstrando assim que Deus cuida dos seus. Deus ainda nesses últimos dias tem os seus corvos. E quando eu estou dizendo de corvos, aqui na Bíblia, ela está relacionando sim de fato a um animal que Deus usou para suprir a necessidade momentânea de Elias. Mas os corvos pelas quais eu me refiro são pessoas como eu e como você. Pessoas que batem no nosso ombro e dizem, pode contar comigo, a qualquer momento que você quiser que eu estarei com você. Entra nas dificuldades do dia a dia, que você vai entender de fato que muito poucos serão aqueles que estarão ao teu lado. E isso eu digo com total relevância, com total certeza daquilo que eu posso te expressar, daquilo que eu posso te dizer com clareza. Que nos maiores momentos de dificuldades será apenas entre você e Deus. Nem mesmo, muitas vezes, o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, aquele que está ao teu lado irá te entender quando você passar por alguns momentos de dificuldades na tua vida. Mas saiba de uma coisa, se Deus te colocou para algum propósito, pode acreditar que Deus estará contigo em todos os momentos e de que nada você passará falta, porque Deus ele supre as nossas necessidades. Ainda que o mundo possa estar de avesso, ainda que nós olhamos e não encontramos saída para as nossas dificuldades, mas saiba de uma coisa, que tendo Deus dentro da gente, acreditando, Ele pode reverter as situações mais adversas que nos encontremos nos dados momentos da nossa vida. Imagine agora um profeta ter que ser sustentado por uma viúva. Acontece isso com Elias, o tisbita. A Bíblia então diz assim, então ele levantou e foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva, que estava apanhando lenha. E ele chamou-lhe e disse, traze-me, peço, num vaso um pouco de água para que eu beba. Ele entra dentro da cidade de Serepta, mais precisamente em Sidom, e ele vai ver aquela senhorinha de idade apanhando gravetos, lenhas. E ele vai pedir para ela, eu te peço, traga para mim um pouquinho de água para que eu beba. Então, indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ah, irmão, quando ele olhou para ela e disse, traze-me água, ela ainda tinha
talvez algum lugar ali, algum recipiente com um pouquinho de água. Haja visto que a fome era demais na face da terra devido à escassez de chuva. Escassez de chuva essa profetizada pelo próprio profeta que estava agora batendo na porta da viúva de Serepta, pedindo para ela um pouquinho de água. E quando pede para ela um pouquinho de água, ela vai caminhando para ir buscar a água para ele. E indo ela um pouco mais adiante, ele vai dizer para ela assim: traga-me também um pão na tua mão. Quando ele disse isso, a Bíblia diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um punhado de azeite numa botija. Vês aqui que eu apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Irmãos, a fome era terrível. A escassez de alimento estava perturbando a todos. Pelo que essa viúva disse para Elias, o tisbita: olha, eu não tenho praticamente nada para lhe oferecer, mas vive o Deus em cuja presença você está, que eu estou aqui apanhando esses cavacos de lenha para que eu vá até na minha casa juntamente com azeite e com um pouquinho de farinha, eu amasse e faça um bolo, para que eu e meu filho venha comer dele, e depois que nós comer, eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa eu sei, é de que a morte está rondando a todos nós. Eu e o meu filho, possivelmente, será a última refeição. Nós iremos morrer. Pelo que então disse a palavra de Deus assim: e Elias lhe disse: não temas, vai e faze-me conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, e depois fará para ti e para o teu filho. Parece loucura. O profeta ele vira e fala para ela: vai e te faze conforme você está falando. Mas eu vou te dar um conselho. Faze um pequeno bolo primeiro para mim. Depois você vai fazer para você e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que você disse que está acabando, da sua panela não acabará. O azeite que está na tua botija, que você vai amassar juntamente com a farinha para preparar o bolo que você disse que vai comer e vai morrer, você e seu filho, o azeite da panela, o azeite da botija, ela não faltará até o dia em que o Senhor, em cuja face e presença eu estou, dê novamente chuva sobre a face dessa terra. Irmãos, que mensagem! Que coisa gloriosa é a palavra de Deus. Imagine você, esse profeta Elias, o tisbita, falando para ela essas palavras, dizendo para ela: olha, eu sei que você tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas não vai acabar. Enquanto você faz para mim primeiro, Deus vai cuidar de você. Ou seja, enquanto você está fazendo para Deus, para os seus irmãos, em primeiro lugar,
Deus estará cuidando de você. E Ele cuida, irmãos. E Ele cuida. Imagine você, eu que estou me relacionando, falando com você, que me interagindo. Aqui para mim é como se fosse uma terapia. Poder estar me relacionando com você pelas redes sociais. Porque quem me conhece de fato sabe o que eu estou passando. Sabe o que é ter crise de pânico, crise de ansiedade? Não era para mim poder estar falando com você dessa maneira. Porque em sua maioria das vezes a voz ela é embargada. Mas aprove a Deus me dar esse escape. Então eu uso das redes sociais que eu tenho para que eu possa ocupar a minha mente com as coisas de Deus. Mesmo sabendo que as pessoas que a outra hora estavam ao meu lado me julgam, me criticam por aquilo que eu estou passando. Mas a minha mente, o meu coração está voltado para as coisas de Deus. Eu acredito que Deus ele tem o melhor para mim e Ele tem o melhor para a sua vida. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra e da morte, o salmista diz: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus estiver com você nos momentos mais adversos da sua vida, saiba você que você pode olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, você pode olhar para a frente, para trás, para baixo, para cima e não ver socorro das pessoas que dizem serem humanos, que dizem serem pessoas idôneas, pessoas compreensivas, pessoas essas que poderiam até te ajudar, mas não irão. Mas não irão simplesmente porque acreditam que o que você passa é simplesmente uma frescurinha a mais. Mas só Deus e você sabe o que é enfrentar os ribeiros, os querites do dia a dia. Então diz as Sagradas Escrituras, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele não ficou fôlego algum. Irmãos, imagine a situação agora. Elias como profeta, ele havia prometido para a viúva de Serepta que não faltaria o pão, que simboliza a farinha, que não faltaria a água, que tipifica o azeite. E de repente, o seu filho, ele adoece. E adoecendo o filho desta mulher, de uma doença que lhe agravou muito, diz as Sagradas Escrituras que este menino veio a óbito. Pelo que diz as Sagradas Escrituras, que nele não ficou fôlego algum. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Sabe o que é isso, irmãos? Ela já estava dominada, a mente dela, o coração dela, de que ela haveria de preparar o último alimento para ela
e para o filho dela comer e morrer. A possibilidade de que eles estavam muito debilitados por causa da fome é muito grande. Pelo que nós subentendemos, pelo que diz as Sagradas Escrituras, que esse menino chegou a um ponto tão degradante que ele chegou a adoecer e veio a óbito. E vindo a óbito ele, automaticamente essa viúva de Serepta, ela corre até ele e vai falar para ele: tu vieste a mim para trazer à memória as minhas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Você veio aqui para lançar na minha cara os meus pecados e ainda mais tirar a vida do meu filho? Foi isso que ela disse para o profeta Elias. Então, diz a palavra de Deus que Elias disse assim: dai-me o teu filho. E ele tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto aonde ele mesmo habitava e o deitou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, o Senhor vai afligir, matando-lhe o seu filho? Essa foi a indagação de Elias o tisbita para Deus, perguntando para ele: até a esta viúva em que tu me mandaste hospedar na casa dela, tu vieste agora para matar o seu único filho? Então, diz a palavra que, então, estendendo sobre o menino, 3 vezes clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está de verdade na tua boca. A palavra de Deus na boca de muitas pessoas é a coisa mais simples, irmãos. Se você perguntar para A, para B, para C, no que diz respeito a Deus, automaticamente a resposta vai dizer assim para você: eu já tenho Deus no meu coração, eu não preciso. Mas diz a palavra de Deus que as pessoas são criaturas, criadas por Deus. Só se tornam filhos de Deus quando recebem Jesus na sua vida. Aí elas passam a terem direito de serem chamados de filhos de Deus. Então Elias sabia muito bem o que estava se sucedendo. E a mulher, então, depois que ela viu a multiplicação do azeite, da farinha, viu que Deus devolveu o fôlego de vida ao seu filho, ela disse assim: agora de verdade eu reconheço que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus está na tua boca. Irmãos, Deus estava usando essa mulher para de fato encorajar Elias, porque Elias daqui para frente ele vai enfrentar as maiores dificuldades que sobrevirão sobre a sua vida. Talvez você, que já passou pelo querite do dia a dia, já foi sustentado pelos corvos, já foi sustentado por alguma viúva, e essa viúva foi usada para declarar que Deus é na tua vida, eu quero te dizer que os momentos mais difíceis ainda sobrevirão. Mas saiba você que Deus irá te responder através da palavra dele.
Então sucedeu que depois de muitos dias deste acontecido, veio a palavra a Elias no 3º ano. 3 anos se passaram de que ele profetizou a Acabe. 3 anos. Ele vai dizer assim: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Quem era Obadias? Obadias era aquele que estava juntamente com Acabe, mas Acabe e Jezabel eram rei e rainha perversos. Naquela época, por ordem de Jezabel, Acabe estava exterminando todos os profetas. E Elias já estava com a sua sentença homologada. Se alguém encontrasse Elias, era para matá-lo. Essa era a ordem de Acabe para Elias. Só que Deus vai encorajá-lo. Depois da viúva lançar a palavra para ele, dizendo: agora eu sei de fato que tu és um homem de Deus. E que Deus de fato está com você. Aí Deus vai dizer para ele: agora apresenta-te diante de Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a face dessa terra. 3 anos se passaram sem chuva. Então diz a palavra de Deus que eles se dividem. Obadias vai por um lado e Acabe vai para o outro. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, Acabe vai dizer assim para Elias: és tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, o teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e vocês têm seguido aos Baalim. Agora, pois, manda reunir a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ácera, que comem da mesa de Jezabel. Irmãos, 450 profetas de Baal e 400 de Ácera eram os deuses que Acabe e Jezabel estavam adorando nos dias de Elias. E nos dias de Elias, o Deus que deveria ser adorado era o Deus de Israel. Pelo que, sendo o rei de Israel, Acabe cometeu essa grande atrocidade, trazendo outros deuses e os incutindo no meio religioso, no meio dos israelitas cultos aos deuses pagãos, a idolatrias, como fazer passar os seus filhos ao fogo, a toda sorte de prostituições e orgias eles cometiam, pelo que Deus não estava satisfeito. E Deus então vai usar de Elias dizendo: olha, pode trazer os 850 profetas no Monte Carmelo, porque lá nós iremos entrar em uma batalha espiritual. Então diz a palavra de Deus, Elias se achegou diante de todo o povo e disse para o povo: até quando vocês
estarão cocheando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, vocês devem seguir a Deus. Porém, se é Baal, vocês devem seguir a Baal. Porém, o povo nada lhe respondia. O povo não lhe respondia porque eles reconheciam a autoridade de um profeta. Quando um profeta vinha trazer um juízo de Deus, irmãos, podia acreditar que Deus haveria de responder. Então diz a palavra de Deus que Elias disse assim ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e lhes escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não coloquem fogo nele. E eu prepararei o outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Elias aqui agora vai entrar num mundo espiritual. Elias vai dizer para eles: olha, nós iremos fazer aqui algo semelhantemente. Trazem-nos aqui 2 bezerros. Um vai ficar com vocês, que são os profetas de Baal e Ácera. Vocês vão cortar o bezerro, vão colocar sobre a lenha, mas não coloque fogo nele. E eu também vou montar o meu altar. Eu também vou cortar o bezerro, vou colocar sobre a lenha e também não irei colocar fogo na lenha. E Elias disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparem vocês primeiro. Eu vou te dar a autoridade para que vocês façam isso em primeiro lugar. Seja vocês que repartam o primeiro bezerro. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tornaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia. Irmão, imagine você pegar aí desde as 7 horas da manhã até o meio-dia. Eles estavam ali com o bezerro em cima da lenha, clamando a Baal, pedindo para que Baal mandasse fogo para queimar o holocausto. Pelo que Baal não respondia. Então diz assim, e respondendo-nos, porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que eles tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus, Deus com D pequeno. Pode ser que ele esteja falando ou que esteja em alguma coisa fazendo, ou intentando alguma viagem. Talvez ele esteja dormindo e ele despertará. E eles começaram a clamar em altas vozes e começaram a se retalhar com as facas e com as lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Irmãos, era uma orgia terrível. Eles começaram a se machucar, irmãos, com as suas lanças, com as suas facas, que eles haviam cortado o bezerro, e clamando a Baal, não respondia Baal, e não houve voz alguma. E como Baal não responde, então Elias agora ele vai entrar no cenário espiritual, como eu já vos disse. Então Elias disse assim: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele.
e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar que era do Senhor, nesses dias estava quebrado. Por quê? Porque eles estavam oferecendo sacrifício a outros deuses. E ao altar quebrado não adianta clamar que não há resposta. E quando eu me relaciono ao altar quebrado, eu estou me relacionando a nós. Porque, de fato, nós somos templo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito de Deus e Ele habita em nós. Ah, irmão Rodrigo, nós somos cheios de pecado, cometendo tanto pecado. Sim, somos pecadores. Mas é Ele que habita em nós. Não tem como ir contra o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. E é Ele que abre a nossa mente para as Sagradas Escrituras. Imagine você passando o que eu estou passando aí. Como eu te disse, eu uso das redes sociais para me interagir com as pessoas. Aqui eu consigo falar, me relacionar muito bem. Mas se for para me ter um diálogo pessoal com alguém, é uma grande dificuldade. A voz fica embargada, não consigo falar, fico temeroso. Mas aqui eu encontro facilidade, porque Deus é na vida da gente. É o Espírito Santo que usa as nossas bocas, que usa-nos para sermos um canal para transmitir a palavra de Deus. Pelo que nós não temos no que nos gloriar quando Deus está nos usando para transmitir a palavra dele a alguém. Somos apenas servos. Somos apenas discípulos. Somos aqueles que foram encarregados nesses últimos dias de pregar a palavra de Deus. Só que altar rachado não há resposta de Deus. Pelo que Elias chamou todos os profetas de Ácera, os profetas de Baal, e eles se reuniram e começaram a olhar Elias. Então diz a palavra de Deus no capítulo 18 do livro de 1 Reis, e o versículo 31 assim: E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. O que está acontecendo aqui, irmãos? Para que você possa entender. Jacó foi aquele que ocupou o lugar do seu irmão por nome de Esaú. Esaú vendeu o direito dele da primogenitura por um prato de lentilhas. Então Jacó, que tem o significado de enganador, ele passa a ter um encontro com Deus lá no Val de Jaboque. E quando ele tem um encontro com Deus, ali era a teofania. Era o ato de Deus se manifestar como um anjo do Senhor. Pelo que Jacó ele vai lutar com esse anjo. E enquanto esse anjo não lhe abençoasse, ele não haveria de soltar esse anjo. Pelo que o anjo tocou-lhe nas juntas da sua perna, e ele então passou a mancar. O que eu quero com essa palavra é te chamar a atenção que quando Deus ele toca em nós, nós não andaremos mais da mesma maneira que andávamos a outra hora. Se a outra hora a pessoa vivia nos bares, nos vícios, nas prostituição, uma vez tocado por Deus, ele nunca mais tornará a fazer essas práticas. Porque é impossível ser tocado por Deus e continuar andando da mesma maneira. Jacó teve o seu nome mudado para Israel.
E ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos tornaram-se 12 príncipes. E por ocasião de Israel estar sendo agora no regime monarco, aonde Acabe era rei e Jezabel a sua rainha, eles haviam deixado o regime teocrático lá atrás, quando eles escolheram Saul como rei. Eles abandonaram o regime teocrático para o regime monarco. E a monarquia veio vindo de mal a pior, até chegar a esse rei por nome de Acabe, muito ruim, que levou a nação de Israel a pecar contra Deus. Pelo que Deus então vai começar a levantar os profetas, e ele vai usar de Elias o tisbita. E Elias passa por todo esse processo que eu já vos preguei aqui, de passar pelo ribeiro, de ser alimentado pelos corvos, de ser alimentado pela viúva de Serepta, de ressuscitar o filho da viúva de Serepta, de receber uma profecia da boca da viúva de Serepta, dizendo: agora eu sei de fato que Deus é na tua vida, Elias. Existem pessoas, irmãos, que não dão crédito para nós. Mas se não for o Senhor na nossa vida, hoje, neste momento, eu tenho a plena certeza e a convicção, irmãos, daquilo que eu estou falando. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está dando livramento para alguém da sua casa, para alguém da sua família. Ainda que você, de uma forma inconsciente, não venha saber, mas Deus ele está trabalhando. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Você tirou este pequeno instante para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Então, como eu já vos disse, eram 12 os filhos de Israel. Israel era um homem. E hoje Israel é uma nação. Mas nessa época aqui, Israel era apenas um povo, que foram divididos em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Israel. E quando Elias, então, agora está no Monte Carmelo, depois que eles fizeram as suas orgias, e Baal não respondeu, olha o que acontece. No capítulo 18 do livro de 1 Reis, versículo 31, e tomou 12 pedras. Cada pedra tipifica o nome de um filho de Israel. E ele então começa a colocar as pedras nos seus devidos lugares. A mensagem por detrás disso aqui era como se Elias estava falando para a nação de Israel assim: você que é da tribo de Aser, entra na linha. Da tribo de Dan, de Naftali, de Ruben, de José, entra na linha. Ou seja, ele foi colocando as pedras, ele coloca a lenha, ele coloca o cordeiro. E a Bíblia diz então, e diz a palavra de Deus assim, e a palavra do Senhor dizendo a Israel: será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois ele fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei isto a 2ª vez, e o fizeram. A 2ª vez, e disse isso: fazei isso agora pela 3ª vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, até onde ele havia feito a cavidade no chão, encheu de tanta água.
Mas, irmão, da onde é que veio essa água? Haja visto que Deus disse para ele: desce porque eu vou enviar chuva. E eles tinham ali algum lugar, algum reservatório contendo essa água, porque durante 3 anos a seca arrasou Samaria. Então Elias pediu água para jogar sobre o altar. Ele joga pela primeira, segunda e a terceira vez, ao passo de molhar todo o bezerro, toda a lenha, todas as pedras de Israel, lavando-as. As pedras que tipificam a nação de Israel, a água rodando ao redor, saindo do holocausto. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que tu, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu é o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Irmãos, quando Elias faz esta oração, o capítulo 18, versículo 38 diz assim: Então caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor do holocausto. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos no chão e disseram: só existe um Senhor que é Deus, só o Senhor é Deus. Amados em Cristo, Elias fez apenas uma oração e Deus mandou fogo do céu que consumiu todo o holocausto. Ele lambeu toda a lenha como as pedras, não ficou nada. E toda a nação de Israel, vendo aquilo, caiu por terra com seus rostos na terra e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles voltaram seu coração para Deus. Pelo que Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou a todos. É isso que Deus faz com os seus inimigos. Nós não estamos aqui para fazer apologia ao crime, não, de maneira alguma. Mas eu quero te dizer que Deus, assim como Deus ele é amor, Deus também é justiça. Então, muito cuidado quando você se relacionar-se ou falar de alguém. Eu sempre digo isso. Por trás da minha pessoa como cristão, eu tenho 3 crianças. Eu tenho uma filha, Radassa, o Regis, o Daniel e o Rafael. Sempre por trás de um pai e de uma mãe, há os seus filhos. E eles, em sua maioria das vezes, são os mais prejudicados quando somos, em sua maioria das vezes, injustiçados. E Deus é especialista em reverter situações de injustiças cometidas contra os seus filhos. Fique com essa palavra. Ore em favor da minha vida. Eu te peço, rogo a oração em favor da minha vida, para que Deus me dê saúde, força, vigor, e que eu estarei orando em favor da sua vida dia após dia. Como eu sempre digo, se possível for, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem, que não fique somente naquilo que você ouviu,
mas seja você um canal de bênção para publicar as coisas de Deus. Não se envergonhe, não, porque diz a palavra de Deus que um dia todos nós, independentemente de classe social, se é rico, pobre, se é branco ou negro, independentemente se é novo ou velho, todos um dia estarão diante de Jesus. E todos aqueles que se envergonharem dele aqui, naquele último dia, ele disse, está escrito na palavra, que ele lhe envergonhará e vai dizer que nunca vos conheceu. E as pessoas vão dizer, Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei os enfermos. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Fez para a glória de si próprio, não fez em prol do reino de Deus. Então o que eu te peço, humildemente, é que compartilhe essa mensagem no seu privado, com alguém. Seja um canal de bênção na vida das pessoas também. Deus te abençoe poderosamente a cada um que ficou comigo aí ouvindo essa mensagem, juntamente comigo aí desde o começo, ao Davi, as outras pessoas que estão aí juntamente comigo, a cada pessoa, Rosana, Fernanda, que Deus abençoe as suas vidas poderosamente e que Cristo possa estar abençoando a cada dia as suas vidas. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.